muitas pessoas falam, não, eu não tenho toque, eu sou organizado. Mas isso, até quando eu posso dizer que aquela pessoa leva a vida dela de uma forma organizada, muito organizada, exageradamente organizada, e quando é toque? E aí eu acho que tem um aspecto que é chave, assim, pra gente diferenciar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, de outras situações que você disse, mania de limpeza, alguns tiques que a gente tem, né, alguns hábitos muito estranhos para a maioria das pessoas. E essa diferenciação a gente pode pensar na questão de comprometer a qualidade de vida, quando envolve o TOC, e está muito associada a pensamentos repetitivos, porque o TOC envolve, então, pensamentos obsessivos, ou seja, eu penso com muita frequência sobre uma situação que para mim é extremamente ruim, desagradável de eu pensar, e aí eu me comporto, que aí seria o comportamento compulsivo, para me liberar, para me livrar desse pensamento obsessivo. Então, muitas vezes o TOC está associado a pensamentos muito repetitivos e um comportamento que é de ritual para lidar com esse pensamento. Isso explica fechar várias vezes a porta, quer dizer, ela já está fechada. Conferir a porta várias vezes, olhar no rótulo das embalagens, ver se estão todas para o mesmo lado, o cabide do seu guarda-roupa, todos para o mesmo. Se isso causar um problema no seu dia a dia, que você não consiga nem sair de casa para trabalhar, de tanto voltar para ver o cabide, de ver a porta, de ver. Isso eu posso dizer que é toque. Então, se compromete a sua qualidade de vida, os seus sentimentos e tudo mais, a gente precisa tratar. Não necessariamente a organização vai se constituir um toque. Então, o que é importante, de novo, se compromete a qualidade de vida, as interações sociais, a rotina da pessoa, gasta muito tempo fazendo isso, aí ele precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Mas o toque, geralmente, vai estar associado também a esses pensamentos repetitivos. Por exemplo, se eu coloco todos os rótulos na minha prateleira para que eu tenha garantias de que não vai acontecer nada com alguém da minha família, ou que eu não vou adoecer, coisas desse tipo, aí nesses casos mais graves acabam estando associados a toque. São coisas que não têm a ver com o rótulo virado para frente, porque o rótulo virado para frente, de repente, é só uma questão de organização. Onde está aquele produto? Está aqui, está fácil de encontrar. E isso tudo bem. É exatamente isso. Nesse aspecto, a organização ela cumpre uma função muito boa para você. Então, favorece, viabiliza você encontrar alguma coisa. Agora, quando ele não tem muita relação, por exemplo, a pessoa que vive lavando as mãos, tem que ter, cada vez que lava. Tem um filme que é muito ilustrativo, que é Melhor Impossível, do Jack Nicholson. E ele mostra exatamente uma cena onde ele está lavando as mãos, e ele não para de lavar as mãos, com água muito quente, que acaba até ferindo as mãos dele, queimando. E cada vez que ele lava a mão, ele tem que usar um sabonete, porque ele tem um pensamento obsessivo de prevenir doenças, e ele tem um comportamento compulsivo de ficar se limpando e se lavando para não se infectar. Olá, meu nome é Alisson e eu gostaria de perguntar se existe algum medo que é mais comum entre as pessoas. Bom, Alisson, geralmente a gente tem medo das coisas que ameaçam a nossa integridade física ou a nossa integridade moral. Então, tudo que é uma ameaça para a gente são coisas que a gente tem medo. Esses medos, eles podem, então, ser mais comuns em algumas culturas do que em outras culturas, dependendo do que são ameaças dentro de uma cultura e não em outras. Então, por exemplo, num período de ditadura, por exemplo, expressar opinião, falar opinião em público, pode ser uma coisa que faz um grande grupo de pessoas ter medo, né? Então, depende muito de períodos históricos, culturais, varia muito de cultura para cultura. Mas um medo que é muito comum a todas as pessoas é o medo da morte, porque seria, então, a grande ameaça de integridade física que a gente sofre, que todos nós estamos sujeitos, independente da cultura em que a gente está inserido. Quando você está lavando a sua mão repetidamente em casa, e você não tem ninguém vendo muitas vezes, na rua, nessa cena do filme, fica todo mundo olhando, ele está no meio da rua.
né? Então, assim, isso muitas vezes pode ser notado pelo outro, né? Ou pela sua família, ou por alguém da rua e fala, gente, essa pessoa é louca, né? Então, por isso que às vezes cria esse estigma de que a pessoa é doida, de que a pessoa não está no seu normal. Isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, se a pessoa mora sozinha, ela não tem condição de outras pessoas identificarem isso nela. Mas se ela está na rua, como essa passagem do filme, eu acho interessante. As pessoas têm como ajudar a identificar esse problema no outro? Muitas vezes as pessoas observam mais de fora do que se auto-observam. Então, eu consigo ver no outro algumas coisas que eu não consigo ver em mim mesmo. E, às vezes, quando o outro fala, eu passo a observar aquilo que o outro falou. Então, pode ajudar, sim. Nesse sentido mesmo de ser uma percepção do outro que vai fazer eu refletir sobre esse tipo de comportamento. E, talvez, eu buscar algum tipo de ajuda e tudo mais. Outro dia eu vi na internet umas fotos que vinha com uma legenda assim... quem tem toque vai morrer. Alguma coisa assim. Ou seja, eram várias fotos, gente, várias fotos que deixam a pessoa que tem toque, ou alguma situação assim de desconfortável. Então, várias linhas numa mesma sequência e uma das linhas meio torta. Então, isso assim, às vezes todo mundo percebe, mas quem tem toque, geralmente, né, gente, você está se identificando em casa, não, isso não é toque, eu sou normal, então. Então, muitas vezes você se identifica assim, eu tô vendo que tem um pontinho azul no meio de um monte amarelo. Mas se aquilo te perturba ao ponto de você querer pintar aquele pontinho da mesma cor dos outros, isso pode ser uma coisa mais grave. Nesses casos, é sempre importante a gente buscar a ajuda de um especialista. Então, não necessariamente quem está em casa e tem algumas manias, alguns hábitos. Então, por exemplo, o Roberto Carlos, ele vive usando as roupas brancas ou nos tons de azul, né? E aí, não necessariamente isso constitui um toque, mas ele tem uma mania, ele tem um hábito. O Rafael Nadal, aquele tenista, ele também tem um tique, ele sempre tem esse mesmo comportamento. Quer dizer que eles tenham toque? Não necessariamente. Então, é sempre importante que a gente diferencia algumas manias, alguns hábitos, alguma preferência por organização do que é toque. E o toque, em geral, ele precisa ser diagnosticado. Então, não dá pra gente sair falando que é toque. Precisa de uma ajuda de um especialista, do psicólogo, do psiquiatra, para que esse diagnóstico seja passado. Não negligenciar os sinais e sintomas. Exato. Então, se eu tenho uma percepção de que eu tenho um hábito que acaba me atrapalhando, dificultando minhas interações, dificultando a minha adaptação, eu preciso procurar ajuda. Bom, então se eu tenho qualidade de vida, eu só tenho organização, eu consigo viver bem com isso, não tenho que me preocupar. Mas se isso acaba atrapalhando, nós vamos sair agora, tá? E aí eu acabo saindo daqui 40 minutos porque eu vou verificar 25 vezes se a porta está trancada. Isso é preocupante. Isso. Então, quando não tem uma função específica, uma função clara para minha vida, para minha adaptação, aí eu preciso me preocupar, associado a isso a questão do comprometimento das minhas relações, da minha qualidade de vida. Thalita, a gente pode dizer que esses transtornos como medo, ansiedade, eles têm cura? A gente pode buscar ajuda. Então, sempre que a gente está sentindo algum tipo de desconforto, com ansiedade muito frequente, medos muito frequentes, a gente pode buscar uma série de ajudas. Como a gente já conversou, a questão de atendimentos psicológicos e até a busca de ajuda médica, de um psiquiatra, em casos mais extremos, onde envolvam também aspectos mais fisiológicos, de taquicardia, sudorese. Então, sim, eles têm formas de serem minimizados. Muito obrigada pela sua participação, suas informações foram muito boas, aposto que o pessoal de casa adorou. Gente, semana que vem a gente vai continuar falando sobre os transtornos, especialmente o que fazer para esses transtornos melhorarem. Como você pode diminuir esse nível de ansiedade alto, vai fazer uma viagem, eu estou esperando uma prova que eu vou fazer, enfim. Nós vamos ter uma pessoa muito interessante falando sobre relaxamento, alguma coisa mais natural, vocês vão gostar. Se você quer rever esse programa ou outros programas, entra lá na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Opinião Saúde. Curta, compartilha, dê sua opinião. Que tema você quer ver? Você quer ouvir aí na sua casa? Alguma coisa que tá no seu dia a dia? Manda pra gente. Um abraço para todo mundo que curte a página do Facebook e que tá bombando, hein? A gente se vê a semana que vem. Até lá. A opinião de hoje. Pode ser assim? Tem muito medo? Tem medo da Joyce? Não. Se há algum medo... Mas sempre se mostrando compreensivo. Opinião Saúde de hoje vai falar sobre medos e ansiedades. Você tem muitos medos? Olá, tudo bem? Não.
Opinião Saúde de hoje tá...